Olá, pessoal. Vamos dar aí a continuidade, né, da gravação dos nossos exercícios, a solução, né, do exercício. Eu estou no aula 1, revisão do Excel, slide número 10, função C com ou. O arquivo exemplo é chamado de boletim.3. Boletim 3. Fizemos isso em sala de aula, tá? Se alguém perdeu alguma coisa, está aí o vídeo explicando. A ideia aqui, né, é você tem o mesmo boletim, né, quer dizer, a estrutura do boletim é o mesmo dos outros dois exercícios, porém a regra agora mudou. Né? Essa regra diz que o aluno está aprovado se a média maior ou igual a 7 ou frequência maior ou igual a 75. Então, a mudança que ocorreu aqui, né, está na regra. Né? Então, uma regra mais suave, podemos assim dizer. Porque a função C vai analisar os dois parâmetros, só que a regra agora é o ou, porque no outro tinha que estar os dois verdadeiros, ou seja, a média boa e a frequência boa, para sair aprovado. Agora a escola mudou. Se a média estiver boa, já sai aprovado. Se a frequência estiver boa, já sai aprovado. Né? Não precisa estar os dois juntos. Só vai sair reprovado, ou seja, essa regra ela é muito liberal. Né? O cara só vai estar reprovado se a média for ruim e, né, a falta também for ruim. Quer dizer, se os dois for ruim, aí não tem jeito. O cara está reprovado. Mas se um deles estiver bom, já está aprovado. É a regra, né? Vou usar a função C, obviamente, mas agora eu vou ter que usar a função OU e não a função C. Vamos lá, então? Bem, então vamos ver aí como resolver esse problema. Eu tenho um boletim, tá, com as notas de vários alunos, com a coluna média final, a frequência do aluno e o resultado, que deverá aparecer aprovado ou reprovado. Tá? Só que a regra agora, né, essa terceira etapa, a regra agora está aqui em cima. Né? Se a média for maior que 7 ou a frequência maior que 75, escreva aprovado e fim de papo. Caso contrário, escreva reprovado. Né? Então, é uma situação, né, onde eu vou ter que usar o C, porque eu tenho duas palavras a serem escritas, tenho que usar o C, porém, eu tenho que fazer dois testes. Então, vou usar a função E ou então a função OU. Nesse caso, a escola, né, está colocando como regra um jeito que eu posso usar o OU. Né? Porque tanto média ou frequência, ele vai estar aprovado. Então, vamos ver como é que fica. Bom, tá aí a minha tabela, né? Eu já estou mostrando ela já pronta, né? Então tem as 4 notas, tem a média final. Se eu zerar uma nota aqui, né? Se eu zerar uma nota aqui, a média final muda. Ok? Então, função aqui, função média, né? Tranquilo. E está escrevendo que o cara está aprovado. Só que essa escola é o seguinte: se a média for maior que 7 ou a frequência maior que 75, aprova. É um dos dois. Então tá aqui, ó. Média maior, aprova. Aqui, a média tá ruim, mas a frequência tá maior, aprova. Né? Então vamos ver como que eu faço isso. Né? Então tá aí
a minha tabela em branco, né? Então vamos lá. Função média. Então, igual média, abre parênteses, do primeiro até o quarto. Fecha parênteses e dá enter. Clica e arrasta para baixo. Então isso tem que ocorrer, tá? Senão a gente não podemos assumir que a fórmula está errada. Nada de fazer um por um. Raríssimos casos que eu tenho que fazer um por um, tá? Então nesse caso tá ok, cliquei, arrastei, não deu erro. Qualquer mudança que eu fizer aqui, né, o resultado lá também é alterado. Então, né, os dois itens está ok, vamos para frente. Resultado. Bom, o resultado eu tenho que colocar se ele está aprovado ou reprovado. Então é a função C. Só que a função C ela só analisa um campo, uma coluna. Para analisar duas, eu vou ter que usar uma outra função. Nós vimos no exercício anterior, né, no boletim 2, a função E, porque tinha que ocorrer, né, os dois parâmetros juntos. Agora, pela escola, a regra mudou. Um dos dois for verdadeiro, né, ele já está aprovado. Então, quem faz isso é uma função chamada OU. Então tá aí, eu vou escrever aqui, ó, se quem? Média final maior ou igual a 7. Só que aqui eu vou, né, colocar a função OU, né, porque eu tenho que alterar o campo do teste. Isso aqui é o campo do teste. Função C sozinha eu só faço um teste. Eu tenho que testar dois, média e frequência. Então, abre parênteses. Média maior ou igual a 7, ponto e vírgula, e frequência maior ou igual a 75%. Aí, então, acabei de, né, fazer a função OU. A função OU está testando dois parâmetros, média e frequência. E o resultado do OU vai ser o seguinte: se um deles é verdade, o OU fica verdade. Se os dois forem falsos, aí o OU dá falso. Então é o contrário da função E. Bom, já terminei de escrever a função OU, ponto e vírgula, e agora eu continuo a minha função C. Eu vou colocar aqui o que eu quero que o Excel faça se esse OU for verdadeiro. Né? Eu quero que apareça a palavra aprovado. Ponto e vírgula. Se o OU for falso, passa reprovado. Tá aí. Né? Função OU com C. Vou dar Enter. Primeiro caso, saiu aprovado. Por quê? A frequência está ruim, mas a média está boa. Então, está aprovado. Se eu botar 0 aqui, a média cai. Olha lá. Média está ruim, frequência está ruim, então, reprovado. Ok? Então, tá certinho. É sempre bom a gente fazer uns testes antes, tá? Clica e arrasta para baixo. Automaticamente ele copia, fazendo os ajustes, então não deu erro. Então são os dois parâmetros que eu tenho que verificar. Mudança na base de dados, o resultado final é alterado, e clicar e arrastar não pode dar erro. Se isso ocorrer, a fórmula está legal. Se não ocorrer, aí a fórmula está com algum problema. Tá? Ela não está 100% correta. Ok? Então tá aí. Uso da função. Então nós vamos aprendendo funções, né? Então aí você usa que, né, que for melhor para você aí, tá?
desde que resolva, né, o que o cara está pedindo, né? Então, as aulas a gente vai estar agregando funções para que você possa juntá-las, né, e usá-las na medida do necessário. Ok? Bom, assim eu termino o boletim 3 e vamos para o próximo exercício.